Oi, pessoal, bem-vindos à terceira aula do minicurso de revisão de tópicos do ensino fundamental e médio para a disciplina de Química Geral. Ela é sobre os conceitos básicos de estequiometria, a aplicação da regra de 3 e análise dimensional para a resolução de problemas. Começando com o conceito de estequiometria, é o estudo das relações de massa nos elementos, compostos e reações químicas. E como essas relações de massa podem ser aplicadas na prática. No caso, as pessoas associam a estequiometria muito a reações químicas, porque é por meio da estequiometria que a gente pode realizar cálculo de rendimento, quantidade de reagente necessário para o produto formado, quem é o reagente limitante, quais são os reagentes que estão em excesso, etc. No caso, para nós da química, é imprescindível dominar os fundamentos da estequiometria, porque ela é aplicada em todas as áreas da química. É um dos conjuntos de conhecimento mais básico que um químico precisa ter. No primeiro momento eu vou passar por alguns conceitos de estequiometria que são mais teóricos e depois partir para o entendimento matemático desses conceitos. O primeiro conceito importante para a gente saber estequiometria é o conceito de massa atômica. Massa atômica é a média das massas dos isótopos de um elemento em unidade de massa atômica, que no caso é representado por U. A unidade de massa atômica é convencionada a partir do carbono 12, o isótopo do carbono com 6 prótons e 6 nêutrons. Assim, uma unidade equivale a 1/12º da massa de um átomo de carbono 12. Relembrando que a massa de um átomo é dada pela adição do número de prótons e do número de nêutrons. E relembrando também que isótopos de um mesmo elemento apresentam massas diferentes, porque eles diferem entre si no número de nêutrons. Para levar em consideração essa variação de massa entre os isótopos, o valor de massa atômica que nós podemos encontrar na tabela periódica é, na verdade, uma média ponderada do valor da massa dos isótopos e a sua abundância na Terra, no mundo, naturalmente. E a massa atômica normalmente é aplicada porque, no modo como ela foi convencionada, a massa atômica é numericamente igual à massa molar, que isso eu vou explicar melhor mais adiante. Outro conceito importante é o número de Avogadro. O número de Avogadro é a quantidade de moléculas de carbono em seu isótopo 12 presentes em 12 gramas da substância. E essa quantidade de moléculas foi determinada experimentalmente. E essa quantidade ela foi arredondada para 6,022 vezes 10 a 23 átomos. É muito importante se lembrar desse número porque o número de Avogadro é o que dá base ao segundo conceito muito utilizado na estequiometria e também é uma unidade fundamental, que é o mol. O mol são 6,022 vezes 10 a 23 unidades de átomos, moléculas ou partículas. Como eu já falei, o mol é uma unidade no SI, é uma unidade fundamental e é também a maneira padrão de se expressar substâncias compostas e reações químicas. Por exemplo, se nós formos olhar o sal sulfato de sódio, nós vemos que ela é composto de 2 mols de sódio, 1 mol de enxofre e 4 mols de oxigênio, sendo que 1 mol de enxofre e 4 mols de oxigênio é o ânion, SO4 2-, e o conceito de mol também é aplicado nas reações químicas. Por exemplo, nesta reação nós temos 2 mols de hidróxido de sódio reagindo com 1 mol de ácido sulfúrico, resultando em 1 mol de sulfato de sódio e 1 mol de água. Novamente, é aquela mesma questão da massa atômica, que esses coeficientes eles representam unidades atômicas, mas da forma como o mol foi convencionado, esses números equivalem a também o número de mols. Agora, chegando na parte mais interessante. A massa molar é a massa de 1 mol de um átomo ou substância, ou cátion, ou íon, ou o que seja. A massa molar é uma informação que é fornecida pela tabela periódica porque ela é numericamente igual à massa atômica. E a partir disso a gente pode calcular a massa molar de substâncias. Eu fiquei de explicar para vocês por que a massa atômica é numericamente igual à massa molar. Isso tem a ver com a forma como a unidade mol foi convencionada. Porque veja, o número de Avogadro, que dá origem ao mol, foi convencionado ao determinar experimentalmente a quantidade de átomos de carbono em 12 gramas de carbono 12, ou seja, 12 gramas de carbono 12, que tem 12 unidades de massa atômica, e medir a quantidade de moléculas ali, de forma que, para aquela quantidade de moléculas, uma unidade de massa atômica equivale a 1 grama. E é por isso que massa atômica e massa molar é mais ou menos a mesma coisa numericamente falando.
Para calcular a massa molar de uma substância qualquer, basta somar as massas molares dos elementos. Então, no caso do sal, sulfato de sódio, o sulfato de sódio tem sódio, enxofre e oxigênio, cujas massas molares podem ser extraídas da tabela periódica porque é numericamente igual à massa atômica. E aí você faz a soma, são 2 mols de sódio, 1 mol de enxofre, mais 4 mols de oxigênio, que dá igual à massa molar do sal, sulfato de sódio. Uma observação que eu tenho que fazer em relação à massa molar é que, para fins de cálculo, você pode considerar ela como uma razão. Basta observar a unidade dela, que é gramas por mol. Ela também pode ser entendida como 146 gramas para 1 mol de sulfato de sódio, que no caso, quando você estiver fazendo seus cálculos, você pode utilizar isso como uma razão. Agora eu falei sobre alguns conceitos básicos, vamos contextualizar esses conceitos. A maior dificuldade das pessoas com estequiometria é que não existe uma fórmula pronta para todas as questões de estequiometria. Estequiometria, você conhece os conceitos, você entende regras de 3 de análise dimensional e você vai ter que utilizar seus conceitos para saber que operações matemáticas aplicar ao problema para chegar na sua resposta. E isso varia com cada problema, cada questão precisa de uma lógica própria, o que dificulta muito para as pessoas justamente esse negócio de entender e aplicar sem necessariamente ter uma forma decorada de resolver todas as questões. Tá certo que depois de um tempo, se você resolver muita questão mesmo, você começa a ver que tem umas que são parecidas com as outras, estilo parecido. Para chegar lá é meio demorado, então fica como se cada questão tivesse uma lógica própria. Para problemas de estequiometria e situação em geral, você não precisa nada mais do que saber aplicar a regra de 3 análise dimensional e domínio da teoria de estequiometria. Baseado na teoria, uma das relações matemáticas que você pode considerar é que número de mols igual a massa pesada sobre massa molar. Eles não precisam necessariamente decorar essa fórmula, porque se você aplicar análise dimensional, considerando que grama por mol é uma razão, você pode apenas fazer uma análise dimensional. 1 mol de sódio está para 23 gramas de sódio, então supondo que você tem 4 gramas de sódio, cancela grama de sódio com grama de sódio, que vai sobrar apenas mol de sódio, e aí você dividindo 4 gramas por 23 gramas, igual a 0,17 mol de sódio. Essa é uma fórmula fácil, mas também você não precisa decorar. Então vamos para um exemplo. Calcule o número de átomos presentes em 0,56 gramas de talho. Existem 2 maneiras de chegar ao resultado. Como na maioria das questões de estequiometria existem várias maneiras de chegar ao resultado, eu pensei em 2 e eu vou explanar as 2 aqui agora. Por regra de 3, você pode considerar que 1 mol de talho está para 204,4 gramas de talho, assim como x mol de talho está para 0,56 gramas de talho. Mol de talho está para 204,4 gramas de talho, é a informação da tabela periódica, é a massa atômica do talho. Aí você realiza a multiplicação em cruz e você vai encontrar que esse valor de x é 0,0027 mols de talho. Aí você faz uma segunda regra de 3, onde 1 mol de talho está para 6,022 vezes 10 a 23 átomos de talho, assim como 0,0027 mol de talho está para y átomos de talho. Fazendo os cálculos, você tem 1,65 vezes 10 elevado a 21 átomos de talho. Ou ainda, se você quiser cortar caminho, você pode considerar que 204,4 gramas de talho está para 6,022 vezes 10 a 23 átomos de talho, assim como 0,56 gramas de talho está para y átomos de talho. Porque, veja, 1 mol de talho é 6,022 vezes 10 a 23 átomos. Então, você pode fazer a relação direta, número de átomos com massa. E aí, resume 2 regras de 3. Mas também dá para fazer por análise dimensional tranquilamente. Como? Seguindo a dica, primeiramente coloca a razão com a unidade que a gente quer no final, com a unidade desejada no numerador. Então fica 6,022 vezes 10 a 23 átomos de talho sobre 1 mol de talho vezes 1 mol de talho sobre 204,4 gramas de talho vezes 0,56 gramas de talho. Aí cancela
mol de talho com mol de talho, grama de talho com grama de talho. E como eu falei na aula de regras 3, proporção análise dimensional, a análise ela pode resumir regras de 3 sequenciais. No final das contas, o cálculo fica 6,022 vezes 10 a 23 vezes 0,56 sobre 204,4, que dá igual a 1,65 vezes 10 a 21 átomos de talho.